feito pelos irmãos, e nós vamos meditar nesta noite. Você vai abrir a tua Bíblia, né, em Êxodo. Abra a tua Bíblia em Êxodo. Nós vamos meditar algo até mesmo que é bem assim, dos nossos dias, né? Algo do passado, mas bem nos nossos dias de hoje. Hoje nós vemos que os jovens, né, a juventude que eu falo, não é os adolescentes, né, os de 30, né? Enfim, como quem diz, fica muito preso às coisas deste mundo, as coisas que o mundo está oferecendo. Não estou falando só em tecnologia, estou falando em coisas que as pessoas se apegam de uma forma e quando se apega, isso ali se torna um Egito, ou o seu Egito. Por que eu estou falando isso? Porque o que nós vamos falar um pouco é isso, né? Nós estamos no tema aí que o pastor nos passou a promessa, e o povo de Israel estava preso no Egito, mas ele tinha promessa. É mais ou menos isso, dentro disso que o Senhor quer falar em nossos corações. Em em Êxodo, minha Bíblia está aberta em Gênesis, mas é em Êxodo que nós vamos ler nesse momento. A luz aqui está um pouco fraca, mas o celular pega bem, vai ter que botar óculos. Senão, né, que Deus te abençoe nesta noite. Abra a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Aí eu lhe faço uma pergunta. Fomos libertos da escravidão para termos as nossas promessas, amém? Realizadas. Nós fomos libertos da escravidão. Nós fomos libertos, vamos dizer, do Egito. E por isso que eu pergunto nesta noite, qual é o teu Egito? Aquilo que está te prendendo, aquilo que está fazendo você sofrer. Não estou falando só dos evangélicos, daqueles também que conhecem a Bíblia ou nem sequer vai a uma igreja. Mas às vezes existe um Egito na vida dessa pessoa que faz com que ela sofra e fica naquela mesmice, né? Não sai a campo, não sai para receber, não sai para receber as promessas ou cumprir os sonhos que a pessoa tem. Porque às vezes existe um Egito na vida desta pessoa. O que é o Egito? Claro, é um lugar onde o povo foi preso, de Israel, foi levado cativo, foi levado como escravo para o Egito. E lá eles eram escravizados, lá, né, eles eram, digamos assim, não recebiam salário e não tinham direitos, né? Só tinha deveres a cumprir, não tinha direitos. E a libertação e também não tinha como ele adorar ao Deus de Israel ali no Egito. Então sabemos por isso que Moisés, né, foi ali enviado por Deus, chamado por Deus, para ir lá libertar um povo. Nós vamos ver isso agora. E a palavra do Senhor, capítulo 13, diz assim, capítulo 13, versículo 3. 13, 3. Eita Jesus. 13, 3. E Moisés disse ao povo, lembrai-vos deste mesmo dia em que saíste do Egito da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vosso Deus vos tirou daqui, portanto não comereis pães levedados. Ou seja, ali a saída do povo, eles tinham que ser
santificado e Deus colocou, né, que eles não viessem comer pão, né, pão levedado, né, mas que eles viessem, né, sempre colocar até para os seus filhos, ó, o Senhor nos tirou do Egito com mãos fortes. E no capítulo 13, ainda, 5, ele diz assim: e acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais que te daria terra que manasse leite e mel, amém? Guardarás este culto neste mesmo mês. Então vimos que Deus, ele tinha dado uma promessa aos pais deles, né? Tinha dado uma promessa que eles iriam entrar numa cidade que manasse leite e mel. Mas esse povo, quando saíram do Egito, ou seja, o período que eles ficaram no Egito, o período que eles estavam no Egito, eles esqueceram ali dos mandamentos, esqueceram ali da palavra do Senhor, perdão, das promessas que o Senhor tinha, esqueceram do Deus, do povo, Deus de Israel, e o povo ali estava se contaminando, estava se, digamos assim, estavam presos a uma escravidão e, no mesmo tempo, estavam presos às questões que tinha ali no Egito. Então, isso tudo fazia com que o povo não viesse adorar o Deus de Israel. Mas, se nós formos ver, em Êxodo ainda, só que é capítulo 3, Êxodo, capítulo 3, não é isso? Êxodo, então falamos ali no período em que Moisés estava ali caminhando com o povo, né, e o povo tinha que santificar. Que no capítulo 3, Deus primeiro ele chamou Moisés, né? Em vez de começar por aqui, eu comecei um pouquinho ali atrás. Deus ele chamou Moisés para que ele viesse libertar o povo. Deixa eu chamar, mas vai lá libertar. Não. Capítulo 3, versículo 6 diz assim: e disse o Senhor, tenho visto atentamente, primeiro, estou em Gênesis capítulo 3, versículo 7. Ele fala assim: tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaustores, ou seja, exatores, né? Exautores, aqueles que, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos fariseus e do Aveu, e do Jebuseu, né? Que são as terras que foram prometidas, terra que mana leite e mel. Então o povo estava escravos, mas não é porque o povo estava escravo que eles estavam deixando de orar. Alguns oravam, alguns clamavam, mas era o sofrimento que diz assim, a aflição, né? O sofrimento daquele povo subia, né, ao Senhor. E o Senhor ouvia, né, a aflição e via a aflição daquele povo. Então, por isso que Deus ele enviou Moisés, para que Moisés fosse ali ao Egito, né, para que ele viesse para ao Egito ali, para o rei que estava ali no Egito, o egípcio, para que ele viesse libertar o povo para ir adorar ao Senhor. Não é isso? Então vimos que quando você, que eu queria dizer no início, quando você está em um Egito, ou um Egito, é o que eu falei, né? Não estou falando em Babilônia, né? Estou falando no Egito, lugar de escravidão, né? Então quando você está no Egito, está preso ao Egito, Deus, ele ouve o seu clamor. Lugar de sofrimento, lugar de dor.
Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o teu sofrimento, a tua aflição. Mas só que existe algo. Nós temos que clamar. Nós temos que pedir, Senhor, eu quero sair desta situação porque eu não estou conseguindo me desembaraçar. Já viu isso? Até uma jovem, um jovem que às vezes está, vamos dizer assim, embaraçado, né? E quer sair, mas não consegue, né? Porque já está preso naquele Egito. Então, é isso que eu quero dizer. Para você deixar o seu Egito, Deus já está ouvindo o seu clamor, o seu sofrimento, mas você de escravidão, mas você tem que deixar. Então comece a clamar ao Senhor. Comece a falar, Senhor, eu quero sair desse Egito, esse lugar de escravidão, esse lugar de dor, esse lugar onde eu estou sofrendo, esse lugar onde eu não consigo te adorar, onde eu não consigo te buscar. Há uma diferença, né, entre Babilônia e o Egito, onde estava o povo preso, não é isso? Então vamos lá. Então o povo de Israel estava preso ali. Mas ainda, o capítulo 3, versículo 10 diz assim: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo e os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse, quem sou eu? Tudo bem, a questão não seria falar de Moisés. A questão é falar do sofrimento do povo. E Deus foi e falou que Moisés viesse lá, porque o teu sofrimento, ou seja, o sofrimento do povo estava subindo, né? Vamos dizer assim, vamos dizer até adoração, louvor, só bernardino com um aroma suave, né? Mas o sofrimento do povo, assim, que Deus estava sentindo em teu coração, né? O sofrimento daquele povo. Em Êxodo, capítulo 10, versículo 16, olha só, Êxodo 10, 16, olha só, interessante. O povo ele precisava sair do Egito. Só 10, capítulo 16. Que diz, então Faraó se apresentou a chamar Moisés. Presta atenção agora. E Arão chamou Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Está entendendo? Então eles estavam debaixo das mãos de um rei, debaixo das mãos do poder de Faraó, do domínio de Faraó. E Faraó reconheceu, né, vamos dizer assim, depois que tocou nos seus filhos, depois ali da 8ª praga, né, no Egito ali, né, dos gafanhotos, enfim. Ele chegou e falou a Moisés, porque ele não estava aguentando mais. Então presta atenção. Houve-se uma situação, Moisés tudo bem, foi usado como libertador do povo. Hoje, a palavra de Deus é chegada até você, você tem livre-arbítrio para orar ao Senhor. Fala, Senhor, eu não quero mais. Senhor, não dá mais. Senhor, eu preciso, porque Ele está ouvindo a tua oração. E aqui Faraó, ele reconheceu, ele falou, não, eu pequei contra o seu Deus, Moisés. Pequei contra você. Porque ele viu que ele estava errado. Mas ele viu, se a gente for estudar toda a história, vamos ver se foi nesse período, depois ele mandou que os exércitos fossem ali novamente para resgatar e pegar o povo para si novamente, né? Depois que ele libertou, o povo saiu, né? O povo saiu cantando, todo mundo alegre, presta só atenção, e foram alegres, conseguimos vitória, mas quando chegou ali de frente ali, né, aquele mar, o que aconteceu? O exército de Faraó já vinha atrás, porque Faraó, ali no Egito, perdão, ele endureceu o teu coração, né? E foi atrás do povo de Israel novamente, né? Então aquela praga que caiu sobre o Egito fez, as pragas liberou, mas quando chegou depois ele falou, não, vai lá,
Então, o que acontece? Tentou voltar e resgatar o povo para levar para o Egito, para a escravidão. Essa parte-chave que eu quero te dizer. Você saiu do Egito. Por isso que eu falei, qual é o teu Egito? Fala, poxa, Maldinho, já saio várias vezes e volto. Presta atenção no que eu vou te dizer. O Egito, a palavra de Deus diz que o velho homem, a velha natureza, tenta vir para pegar novamente. Ou seja, resgatar. O que Faraó estava fazendo era isso. Estava tentando resgatar o povo de novo, de volta para o Egito. Vamos ver isso lá na frente. Então saiba que uma vez que você saiu do seu Egito, não é dizer que você não vai voltar para o teu Egito. Pode ser que volte. Por quê? Porque, é o que eu falei do início, a situação deste mundo, o envolvimento com as coisas deste mundo que desagrada a Deus, e às vezes até coisas, digamos, da tua vida cotidiana, faz com que você não venha estar na casa do Senhor, não venha ir para a igreja, não venha ou uma outra igreja que seja, não venha estar lendo a palavra, orando, tá entendendo? Porque toma o teu tempo e te suga. Ou seja, era o que Faraó depois lá na frente tentou fazer com o povo. Mandou que os soldados fossem lá e puxassem o povo de volta para o Egito. É isso que o diabo faz, é isso que a situação da vida faz. Não é isso? Nós muitas vezes temos que deixar, de repente tem pessoas que não têm, viram agora até uma situação, que não tem um Egito em sua vida. Tem vários Egitos. Que isso, irmãos? Como isso? Só existia um Egito. O que eu quero dizer? São várias situações que às vezes te prende e não deixa você ir para a casa de servidão. Não deixa você ir para a casa do Senhor. É isso que eu quero te dizer. Então vamos lá para nós fecharmos. Então os egípcios, né? Eles liberaram o Egito, perdão. Então Faraó apressou a chamar a Moisés, capítulo 10, 16, para liberar o povo. Mas se nós formos ver muito lá na frente, um pouco lá na frente, ele foi e pediu para que os egípcios fossem atrás do povo de Israel para prender e levá-los de novo à escravidão. Mas só que Deus não permitiu, porque os egípcios eles foram todos mortos, não é isso? Mortos. Que deixou por sinal, vamos ver aqui, que está, nós lemos o 16, Êxodo 13, 21 e 22, é outra questão, 3, 9, 14, 3, então Êxodo 13, temos aqui, quando os filhos, 13, 14, e quando os filhos te perguntar, no futuro dizendo, o que é isto que aconteceu? Vamos dizer, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque o Senhor falou para que eles viessem sempre falar com seus filhos, depois que saíram de lá, o Senhor nos tirou, e contar a situação, contar conforme como foi que o Senhor tirou do Egito. Então pediu que eles falassem. Ele diz assim, capítulo 13, versículo 15. Porque sucedeu que endurecendo-se Faraó, para não nos deixar ir, o Senhor matou dos primogênitos da terra do Egito, dos primogênitos dos homens, etc. Porém, todo primogênito, meus filhos, tal. Esse será isto, ou seja, para que o povo de Israel viesse contar aos seus filhos, né, conforme o Senhor, de toda a história de Israel. Toda a história de Israel. Então isso aí iria levar de geração em geração na vida deles. Êxodo, capítulo 13, 21, olha interessante. E o Senhor, depois que eles saíram, não é isso? Eles foram para o deserto caminhar, e Deus anunciou também lá na frente a ruína do povo de Israel.
Mas no capítulo 13, versículo 21 e 20, diz assim: e o Senhor ia, quando ele saiu do Egito, adiante dele, numa coluna de nuvem, numa coluna de nuvem para o guiar pelo caminho. E à noite uma coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite, né? De dia, as nuvens, né? A coluna ali, a nuvem, o protegia do sol, e à noite iluminava e também aquecia suas vidas. Então, capítulo 14, 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que o ouvem e o que se acampem diante de Irote, entre do mar, diante de Baal Zephon, em frente deles, assentareis ao campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: então, embaraçados na terra, o deserto, e os encerrou. Ou seja, eles, quando Faraó se aproximou dos filhos de Israel, levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles, né? Quando o mar se abriu. E temeram muito. Então os filhos de Israel e clamaram, 14 e 10, e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito? E eles começaram a reclamar. Eu coloquei aqui uma diferença de pecado dos egípcios, porque eles já não creem, não querem nem saber. Tu vê quem é os egípcios hoje, que peca e não reconhece o teu pecado. Moisés, o egípcio ali, o faraó, ele só falou: pode ir, eu pequei contra Deus, né? Mas o coração estava endurecido, não é isso? Então, existe o pecado, já é do Egito ali, já é do faraó, já é da situação, e existe, muitas vezes, nós aprendemos, nós pecamos, né? Nós aprendemos que Deus, o Senhor Jesus, nos perdoa de todos os pecados. Mas ali no deserto, disseram a Moisés: não havia sepulcro. É um tipo de pecado que o povo de Israel estava falando ali, estava reclamando, murmurando. Mas não era o mesmo pecado dos egípcios que ali estavam. Há uma diferença, há um perdão, não é isso? Há um perdão nos seus pecados, nos nossos pecados, do que aqueles que falam: eu pequei, desculpa, eu errei, desculpa, né? Mas nós que somos, né, digamos assim, da casa de oração, nós erramos, falamos, Senhor, perdoa meus pecados. E trabalhamos, continuamos, né? Não praticando pecado, mas pedindo perdão e deixando de praticar. Então, nessa reclamação toda, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, disse ao povo de Israel: não temas, estais inquietos, levei do livramento que o Senhor hoje vos dará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei ver, e o Senhor pelejará por vós. Então vimos que nessa história toda, como nós conhecemos, que o povo de Israel passou ali no mar, ali estava aberto, né, a passar pelo mar, e o povo egípcio, quando vieram atrás, se embaraçaram, quebraram as rodas dos seus carros ali, suas carroças, e o mar, depois o povo de Israel passou, se fechou e todos morreram. Então vimos que os egípcios pecam contra Deus. Os egípcios pecam contra Deus. O mundo peca contra Deus. Não reconhece a Deus como Deus. Não reconhece você como servo. Mas nós, como pecadores, reconhecemos. Amém? Que Deus é Deus em nossa vida e nos perdoa de todo pecado. Para terminar, Salmo 34, versículos 6 e 9. Lá no meio, lá. E eu lanço essa pergunta mais uma vez: qual é o seu Egito? Aquilo que está te fazendo sofrer? Deus tem promessas para a tua vida. Então saia desse Egito. Fala: Senhor, me tira desse Egito. Senhor, manda um Moisés, né? Manda um Moisés. O Moisés, vamos dizer assim, homem de palavra,
ou mulher de Deus de palavra, que muitas vezes as palavras chegam até você, mas você não aceita essa palavra. Mas eu mando te dizer nesta noite, saia desse Egito. Para terminar, Salmo 34, versículos 6 ao 9. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei o Senhor vós e os seus santos, pois nada falta aos que temem. Amém? Então devemos, conforme diz o Salmo 34, 8, provai e vede que o Senhor é bom. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom.